Ora, viva, saudação ilustres, caros telespectadores, seguidores. Estamos aqui para mais um dedo de conversa. Eu sou Celso Armazia, apresentador do Ribas Podcast. Hoje estou aqui com um convidado super, hiper, mega especial. Estamos aqui para abordar um assunto muito pertinente na sociedade moçambicana. Estamos aqui para falar sobre a proliferação das igrejas na sociedade moçambicana. O meu convidado vai se apresentar. Bom, muito obrigado pela palavra. Agradecer mesmo ao Celso Podcast, não é? Por ter formulado esse convite para estar neste lugar, para podermos juntos mastigarmos algo que interessa a sociedade moçambicana. Sociedade moçambicana, até mesmo do mundo, não é? Que é a questão da proliferação das igrejas, porque isto não se verifica somente em Moçambique, mas em todo o mundo. E eu ostento o nome de Cristiano da Fonseca Rafael. Porém, as pessoas chamam-me de Rafael, não é? Exato. Como nome que eu gosto de ser apelidado. Exato. Muito obrigado. O meu convidado se apresentou. Sem mais delongas, vamos querer saber realmente. Não podemos falar de uma certa coisa sem antes estarmos a par daquilo que é a coisa que nós vamos abordar cá. Caro convidado, primeiro eu gostaria que explicasse exatamente dois conceitos básicos. O que realmente é proliferação e o que é igreja. Bom, antes mesmo de responder a questão que me coloca, gostava de forma respeitosa, não é? Exato. Saudar o caro telespectador, mas também parabenizar o caro apresentador Celso, não é? Por nos trazer uma plataforma onde nós podemos trazer aquilo que são questões, não é, que apoquentam a própria sociedade como um tema destes. Moçambique precisa de Celsos, não é? Para desenvolvermos este país, desenvolvermos Nampula, quizá também desenvolver Ribaui, onde nos encontramos. Muito obrigado. Quando a questão que me coloca, estamos a falar aqui de dois conceitos. Estamos a falar do conceito proliferação, mas também estamos a falar do conceito igreja. Exato. Indo mesmo ao conceito proliferação, diria que este conceito provém, neste caso, do latim, proliferare, Exato. não é? Que significa aumentar, adicionar. Então, se nós falamos de proliferar, por exemplo, estamos a dizer que se tínhamos 5 casas, depois de 10 anos teremos, por exemplo, 90 casas. Significa uma certa adição? Adição. Significa uma certa adição. Okay, certo. Se tínhamos, por exemplo, 5 pensões, então, depois de 3 anos termos 90 pensões, significa que adicionamos uma determinada coisa. Exato. E, por outro lado, temos a questão igreja. O conceito igreja vem do conceito eclésia, não é? Que significa uma assembleia. Lá, nos tempos remotos, significava uma assembleia. Estamos a falar de um grupo de pessoas, não é? Reunidos num determinado lugar, mas para debater certos assuntos. E estes assuntos eram relacionados, não é? A interesses políticos. Estamos a falar de assuntos, não é? Que eram abordados para resolver problemas que apoquentavam a própria sociedade. Mas, com a vinda de Jesus Cristo, estamos a falar exatamente em Mateus 16, 18, onde, numa conversa que ele teria tido com os seus
discípulos, não é? Sim. Ele vai dizer que tu és o Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e Exato. nenhuma profundeza do inferno irá, não é? Tirar daquilo que é, o essencial desta igreja. Então, a partir, ou seja, as pessoas carregaram estes conceitos que Jesus teria trazido, carregaram estas premissas que Jesus teria carregado ou teria trazido, assim que é, e acabaram colocando todas aquelas reuniões que os seguidores de Cristo faziam como igreja. Então, eis aqui, digamos assim, a proveniência, ou mesmo de forma mais alinhada, o significado do sentido igreja. Agora, se formos a juntar os dois conceitos, estamos a querer dizer proliferação das igrejas. Estamos a dizer aumento das igrejas. Aumento das igrejas. Certo. Em Moçambique, aumento das igrejas. Em Nampula, em particular, em Ribau. Sim, exatamente. Então é mais ou menos isso. Ok. Através da sua explicação, eu pude conotar que tem uma pequena dúvida, né? Há quem diga que igreja, por exemplo, um grupo de pessoas, por exemplo, pode se reunir, um grupo de pessoas se reunir num determinado lugar, ou, por exemplo, embaixo da mangueira. Podemos considerar igreja? Ou é necessariamente que tenha uma pequena construção, seja ela precária ou de grande porte? Bom, pergunta interessante. Eu dizia logo a priori que o conceito igreja vem de eclésia, não é? Certo. Que é uma assembleia, não é? Exato. O que significa que a igreja não são paredes. Não estamos a falar de paredes. Paredes nós podemos, se calhar, apelidar de casa. Entende, Exato. não é? Exato. O que faz com que seja a igreja é a assembleia. É o conjunto de pessoas com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo aqui? Quando nós vamos à igreja, estamos a querer dizer que vamos à igreja para anunciar a palavra. Estamos a ir à igreja para anunciar aquilo que Jesus trouxe para nós, que é o Evangelho. Então é nesse sentido. Não se pode confundir aqui a questão de paredes, não é? Com o grupo reunido com um certo objetivo, que é de anunciar a boa nova. Se é um grupo reunido para anunciar a boa nova, pode se chamar de igreja. Mas se são paredes somente, não pode se chamar de igreja. É igreja porque existem certas pessoas lá, não é? Com um certo propósito. Exato. De que é de o quê? Anunciar o evangelho trazido por Jesus. Por Jesus. Ok. Muito bom. Gostei da resposta. Indo mais para o assunto de proliferação das igrejas, eu gostaria de saber quais são os motivos que fazem com que exista essa proliferação das igrejas em Moçambique, ou mesmo em particular cá no distrito de Ribau. Muito bom. A questão da proliferação das igrejas é um assunto um bocadinho complicado. Mas não tão complicado que não tenha uma certa resposta. Por mim, a proliferação das igrejas está relacionada ao desentendimento, não é? Que existe entre os líderes das igrejas. O desentendimento que existe entre os líderes das igrejas. É verdade que pode existir um desentendimento entre crentes, mas isto se faz mais sentir quando este desentendimento sai por parte dos líderes das igrejas. E mesmo se nós formos a comprar um bilhete, não é? E embarcar digamos assim, num avião, embarcar num avião em direção ao mundo passado, não é? Embarcar num avião
em direção ao tempo, principalmente até a Idade Média, nós vamos perceber que houve esta transição da Idade Média para a Idade Moderna por causa das 95 teses que Martinho Lutero teria afixado na Catedral de Wittenberg, não é? Onde Martinho Lutero trazia algumas questões que ele não gostava da Igreja Católica. Uma das questões era a questão relacionada ao perdão dos pecados mediante ao pagamento de indulgências, não é? Onde Martinho Lutero, ao afixar estas 95 teses, permitiu que surgissem outras igrejas. Pera. Sem querer cortar e desculpa. Eu gostaria de saber quem é esse Martinho Lutero e o que são indulgências. Bom, Martinho Lutero foi um clérigo católico, estamos a falar de um padre católico que viveu a fé católica, porém não gostava daquilo que a Igreja Católica trazia, digamos assim, como regras, trazia como ideais. Então, ao não gostando, não é? Martinho Lutero já começa a escrever certas coisas. E uma das coisas, além do pagamento das indulgências, aliás, a salvação mediante o pagamento das indulgências, uma das coisas era a questão do Tribunal de Inquisição. Não é? A Igreja Católica teria introduzido o Tribunal de Inquisição. O que era isso de Tribunal de Inquisição? Naquele tempo, não se queria uma ideia que estivesse afastada da Igreja Católica, não é? Sim. Então, não se querendo essa ideia, se você trazia algum ideal ou alguma ideia que estivesse distante da Igreja Católica, era julgado no Tribunal de Inquisição. E, depois de ser julgado, era imposto uma certa medida. E não querendo se associar ou mesmo abraçar esta medida, era morto pela Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, por ver estas coisas e a outra coisa que era a salvação mediante o pagamento de indulgências. E indulgências, estamos a falar de um cortamato, em outras palavras, não é? Só para simplificar, não é? Um cortamato. Estamos a falar de você fazer uma determinada coisa para alcançar a salvação. A salvação. Certo. Se você precisasse, por exemplo, de se calhar jejuar leva muito tempo, não é? Jejuar leva muito tempo. Respeitar o seu próximo leva muito tempo. Então a Igreja Católica ela trazia um cortamato, que era a questão de pagamento das indulgências, sim, onde você pagava um certo valor, não é? E através daquele valor era dito que já tinha salvação em sua mão. E qual era o objetivo central? Ao pagar aquele valor, o objetivo central era de alavancar ou mesmo fazer com que se construísse a Basílica de São Pedro, que até hoje existe. A Basílica de São Pedro existe. A Basílica de São Pedro existe em Roma. Em Roma. Existe a Basílica de São Pedro. Certo. De uma forma mais resumida, quais são mesmo os fatores que levam à proliferação das igrejas? De uma forma mais resumida. Bom, de uma forma resumida, eu poderia dizer que o que leva com que haja esta proliferação das igrejas é o desentendimento entre os líderes das igrejas, não é? De uma forma resumida. Eu dizia que anteriormente mesmo Martinho Lutero, não é? Saiu por causa desta questão. E até hoje nós assistimos esta questão. É normal nós ouvirmos, por exemplo, no ano passado, ouvimos que o líder da Igreja Velha Apostólica, ele não queria sair da igreja, mesmo depois de ser demitido, por causa de alguma coisa. Havia um desentendimento. Mas por que
ele não queria sair. Ele sabia que existia alguma coisa naquela igreja que lhe amarava. Mas esta questão, será que era uma questão espiritual? Eu não posso concordar que era uma questão espiritual. Por que não pode concordar? Não concordo. Por quê? Ele não queria sair dos aposentos que a igreja teria de confortado, não queria deixar os carros que a igreja teria de confortado, não é? Exato, exato. E eu chego à ilação que se calhar única maneira, ou única forma, ou única coisa que fazia com que ele não saísse daquela seita religiosa eram questões materiais. Okay. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que a proliferação das igrejas, sim, pode ter, digamos assim, um fim espiritual, mas muitas das vezes tem sido mesmo por questões materiais. Certo. As pessoas percebem que, olha, hoje em dia, para você sair na vida, deve se abraçar ou mesmo criar uma seita religiosa ou uma igreja. Eu estava conversando num dos anos, não vou aqui citar se calhar a província onde eu estava, e alguém me disse, aliás, conversavam entre amigos, não é? Certo. E o amigo dizia que, olha, irmão, eu pedi um dinheiro, pedi um valor no banco e não sei em que posso investir, não é? Não sei em que posso investir. E o amigo, eu estando ali, o amigo lhe disse, irmão, funda uma igreja. Percebe, né? Funda uma igreja. Eu fiquei extremamente decepcionado, não com a resposta que ele terá trazido naquele momento, mas por perceber até que ponto, não é? As pessoas reparam a igreja. Exato, A igreja exato. não é algo de brincadeira. Digamos, entre aspas, não é um negócio. A igreja não é um negócio. A igreja é algo que Jesus criou, que era para aproximar, não é? Porque Jesus veio no mundo exatamente para poder reconciliar, né, o homem de Deus. Por quê? Porque o homem, quando peca, já não tinha aquele acesso, não é, de se aproximar com Deus. Então, Jesus é enviado para morrer com o objetivo de aproximar o homem com o Pai. Então podemos dizer que Jesus foi um intermediário. Claro. Por isso diz-se que não existe salvação sem passar por Jesus. Jesus é o caminho e a verdade. Não é? É o caminho e a verdade. Se você não segue Jesus, você está condenado à morte. Certo. Percebe, não é? Certo. Então, as pessoas, elas, por reparar que, olha, o ser humano ele tem medo de Deus, então acabam usando esta figura de Deus para ludibriar o ser humano. E as pessoas têm tido ganhos por isto. Então, de forma resumida, eu diria que existe essa proliferação das igrejas muito mais por isto que eu acabei dizendo. Muito mais por questões materiais, não por questões espirituais. Não que não hajam igrejas que surgem para alavancar a questão espiritual. Existem igrejas sérias, não é? Exato. Que têm o objetivo de alavancar a questão espiritual. Tem o objetivo sério, não é? De lembrar em Jesus. Lembrar naquilo que Jesus disse em Mateus 28, não é? De ir pregar a palavra em todo o mundo, não é? Mas existem pessoas que não seguem isto. Reparam a igreja como um meio de alcançar seus intentos, como um meio de ter aquilo que eles não tinham. E isso é muito errado. Exato. Bom, eu também gostaria de saber qual é o impacto que a proliferação das igrejas traz para a sociedade moçambicana, sejam eles positivos, assim como negativos.
Se tiver negativos, claro, né? Bom, hum, Jesus queria que a mensagem, ou seja, o Evangelho, fosse difundido para todo mundo. Então, com a proliferação das igrejas, eu sei que Jesus Cristo estaria feliz, não é? Exato. E caminhando mesmo por esta senda, eu sei que algumas pessoas, com a proliferação das igrejas, ficam felizes, não é? Certo. Ficam felizes sem perceber que existe algo obscuro, entende? Mas, por outro lado, existem certas pessoas que não se sentem bem com esta proliferação das igrejas. Por quê? É o ser humano cada vez mais enganado, não é? Sim. Enganado por quê? Porque nós hoje assistimos igrejas que no seu seio existe o curanderismo. Assistimos igrejas que no seu seio existe o espiritismo. Assistimos certas igrejas que hoje em dia existem, digamos assim, o culto pelos antepassados. E isto contradiz com aquilo que era o projeto de Jesus. Contradiz plenamente. Então, a questão que, aliás, a resposta que eu poderia trazer mesmo com relação a esta questão é mesmo esta. Certo. Ok, muito bem. Tem uma passagem na sua resposta que diz que existem igrejas que apoiam o curandeirismo. É verdade? Mas é claro que é verdade. Eu não estaria a trazer um certo conceito, ou seja, uma certa premissa, sem ter certeza daquilo que eu estou a falar, Ok. não é? Eu vivo neste mundo, não é? Eu vejo daquilo que está a acontecer. Hoje em dia, por exemplo, nós vimos certos profetas, aliás, certos seres humanos, não é? Que se intitulam de profetas, mas para curar, vimos a levar uma água ali que se calhar recebeu de algum curandeiro, vimos a levar um certo sal ali que se calhar recebeu de algum curandeiro. Exato. Nós chamaríamos isto de algo vindo do divino? Nós assistimos e bem, não é? Aliás, lemos a palavra. A palavra, estamos a falar da Bíblia. Qual é? Qual é o versículo? E ainda qual é o livro e versículo onde Jesus curou por intermédio de algo exterior, a não seja dele mesmo? Temos algum livro? Eu não sei, não sei. Não temos. Então, por isso eu estou a dizer que, olha, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Algo deve ser revisto. Exato. Com relação às igrejas no mundo, em particular Moçambique, Nampula e Ribau, alguma coisa deve ser revista. Okay. Existem igrejas, mesmo a Bíblia condenando, não é? Que, quer dizer, clamem pelos antepassados. Como você vai clamar por alguém que já morreu? Opa. É lamentável. Claro que é lamentável. Lamentável mesmo. Ok, muito bom. Através dessa mesma resposta, também eu gostaria de fazer uma simples pergunta. Será que atualmente existem profetas ou simplesmente podemos chamar de pastores, padres e tal? Bom, é uma questão dilemática. Dilemática em que sentido? Fica à vontade. Bom, existem certas igrejas, não é? Que acreditam que até hoje existem profetas. Na mesma senda, existem outras igrejas, não é? Que acreditam que os profetas já não existem. Mas sim temos pastores ungidos. Não é? Temos pastores ungidos. Todavia, nestes mesmos profetas que se dizem existir, não é? Não querendo me encostar nestas igrejas que dizem que somente existem pastores, mas nós verificamos que existem profetas que até vão em televisões, começam a lutar, não é? Começam a ostentar valores monetários, começam a se impurar diante de todo o público. Será que mesmo podemos considerar profeta? É uma indagação que eu poderia colocar à sociedade.
E cada um poderia trazer aqui uma certa ilação. Uma certa ilação própria. Depois de fazerem, digamos assim, uma autoanálise. Depois de fazer uma reflexão profunda em torno daquilo que está a acontecer. Será que mesmo temos profetas? Ou temos pastores ungidos? Eis a questão. Que curam em nome de Jesus. É mais ou menos isto. Ok, tá bom, certo. O que seriam pastores ungidos? Bom, Jesus Cristo, ele, quando sai, no Monte das Oliveiras, ele promete algo, não é? Certo. Estamos a falar, de, estou a me esquecer do livro, estamos a falar de Atos 1:8, não é? Onde ele promete que poderia enviar algo, este algo que pudesse fortificar o ser humano, pudesse fortificar os discípulos, não é? Para que eles pudessem anunciar a boa nova. Anunciar a boa nova. Então, no dia de Pentecostes, os discípulos eles receberam esta promessa de Jesus. E recebendo aquela promessa, cada um ali começou a pregar em línguas. E aquele que não conseguia curar, não conseguia estender a mão, começou a estender. E todo aquele que quisesse curar em nome de Jesus, a pessoa era curada. Hoje nós temos pastores ungidos, não é? Temos pastores ungidos. Até mesmo crentes que não são ungidos, mas acreditam em Jesus. Quando eles estendem a mão, eles curam, não é? Eles curam. Por isso eu hoje não acredito mais em pastores, não acredito mais em profetas, acredito mais em pastores, acredito mais em homens de Deus que foram enviados para difundir a boa nova. O que o profeta fazia naquele tempo? O profeta era receptor da mensagem. Percebe, não é? Era receptor da mensagem. Por ver que, por exemplo, o povo pecava em uma determinada coisa, não é? Uma determinada coisa, como por exemplo Sodoma e Gomorra, não é? Onde Deus envia seus homens para poderem, não é? Trazer alguma mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem para a mudança, não é? De comportamento. E não vejo hoje em dia isto. O que eu vejo hoje em dia é de pastores, não é? Que dizem, aí na sua casa, eu te vejo, você está parado na porta. Olha, eu vejo isso como algo, quer dizer, algo viente, se calhar, do diabo. Exato. Não é? Porque não podemos nos enganar. O diabo também tem poderes. Sim, claro. Percebe, né? O diabo tem poderes. O diabo esteve diretamente ligado com Deus. Exato. Mas, por causa da sua ganância pelo poder, Deus o expulsou. O que significa que o diabo, como era carinhosamente chamado Lúcifer, também tem poder. Em que nas igrejas, muitas igrejas que nós temos, podemos ter lá a presença do diabo. Podemos ter lá a presença do Lúcifer. Então, é imperioso que a gente, ao ir na igreja, tenhamos a capacidade, tenhamos o espírito de discernimento, de perceber que aqui eu estou diante de uma igreja, não é? Que carrega Jesus em seu coração, ou estou numa igreja que carrega, não é, o Lúcifer em seu coração. Exato. Então é mais ou menos isto. Nós temos de ter essa capacidade de discernimento. Discernir o que é? Discernir é você saber que, afinal de contas, isto que é e isto aqui o que é. Exatamente. E Deus dá isto. Discernir o bem do mal. Sim, o espírito de discernimento. É mais ou menos isto. Okay. Eu já pude ver um vídeo, não me lembro bem o dia, mas vi um vídeo em que um pastor, que carinhosamente é chamado de profeta, disse o seguinte, não posso ter um crente que tenha por aí 4, 5 carros e eu não ter nenhum carro. Então, eu olhei aquela passagem e eu vi que, não, se é chamado de profeta, eu acho que esse pensamento está muito
Já está muito errado mesmo. Não sei como é que consegues analisar esse pensamento. Olha, bom, eu dizia aqui que o grande objetivo de Jesus Cristo ao vir neste mundo era de aproximar o mundo profano do mundo celestial. O que é isso de mundo profano? Estamos a dizer de pessoas que já estão neste mundo, estão a pecar, não é? Estão a pecar, se calhar não sabem por que estão a pecar. E Jesus veio para informar qual era o caminho e qual era a verdade. Percebe, né? E tentar aproximar ao mundo de Deus. Ao mundo de Deus. E aparecendo certos profetas que dizem que, olha, se você não me dá isto, não entra na minha igreja, contradiz com aquilo que Jesus queria. Jesus queria não só levar as pessoas para o mundo celestial, porque se calhar falta alguma coisa, mas em muitas vezes que Jesus foi perguntado ou foi criticado, por exemplo, na casa de Zaqueu, quando ele entra, não é? Quando ele entra, as pessoas criticaram. E ele disse que ele não vinha buscar os bons, mas vinha buscar aqueles que estão perdidos. Vinha buscar aqueles que estão perdidos. E quando Zaqueu deu uma parte daquilo que ele tinha aos pobres e deu uma parte daquilo que ele tinha às pessoas que ele havia enganado, não é? Nós podemos perceber aqui que Jesus Cristo vinha resgatar uma camada, vinha resgatar uma camada que estava perdida e carregar para Deus. Agora, o objetivo do cristianismo, ou o objetivo do evangelho, não é? Do evangelho é de levar o homem à espiritualidade plena, não é? Levar o homem, não é? A sair daquele beco onde ele está, daquele matope, como se diz na gíria popular, onde ele está, não é? Para Deus, não é? Para levar para Deus. Mas as pessoas, por perceberem que o ser humano tem medo de Deus, aproveitam desta situação e começam a trazer um evangelho capitalista, não é? Um evangelho capitalista que não tem nada a ver com o evangelho que Jesus veio pregar. Exato. Sabendo que se eu falar isto, as pessoas vão ter medo e acabam dando aquilo que eles têm. Certo. Nós já assistimos várias vezes alguém a vender tudo o que tem e a começar a passar mal. Para poder agradar, entre aspas, os tais profetas. Claro. Para poder agradar os tais profetas. E depois já começar a passar mal. Não é proibido. Isso é instituído. É bíblico, não é? Sim. O pagamento, o contributo do dízimo. É bíblico, não é? Sim. Em Mateus, já de Malaquias 3:10 já nos diz isso. Que temos de dar a 10ª parte, não é? Daquilo que nós ganhamos. Qual é o objetivo do dízimo? É de manter a casa de Deus. Se não tem energia, leva-se aquele dinheiro para se comprar a energia. Se não tem, por exemplo, piano, o salmista Davi, ele vai nos ensinar que nós temos de louvar a Deus com os instrumentos que nós temos. Exato. Então, querendo, com aquele dinheiro do dízimo, nós podemos comprar um piano para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Mas o proibido aqui é você pedir algum valor. Ou seja, pedir dízimo e depois levar aquele dinheiro, não é? Levar aquele dinheiro e fazer seus intentos. Começar a comprar carros luxuosos. Isso é proibido. Na igreja não tem nada. Na igreja não tem energia. Na igreja não tem ventiladores. Na igreja, digamos assim, não tem piano. Mas você está a levar o dinheiro de dízimo para fins próprios. Para fins próprios. Isso é proibido. E é isto que faz com que algumas pessoas se afastem das igrejas, não é? Por ver que aqui não existe uma certa transparência eclesial, não é? Afinal de contas, os pastores que nós temos, afinal de contas, como é que posso dizer? Qual é o conceito que eu podia dizer? Ou trazer? Estes, como é que posso dizer? Estava a falar do quê? Capitalistas? Não.
Estes profetas que nós temos, não é? Sim. Levam aquele dinheiro e investem nos seus negócios. Na igreja não há nada. Na igreja não há nada. O dízimo está estacionado. Está na Bíblia. Sim. Mas o objetivo é diferente daquilo que acontece hoje. Principalmente, não digo que todos pastores são assim. Existem pastores sérios, Exato. que Pastores levam... bons. Sim, pastores bons, pastores que entendem a Bíblia, que levam aquele valor de dízimo para fins próprios. Não é? É. Que é o mantimento da casa de Deus. Sim, mas existem estes, entre aspas, que dizem, pois, eu não posso, não é? Não posso atender alguém sem que ele me pague alguma coisa. Mas se você recebeu de graça, por que você vai precisar de um pagamento, não é? Para ajudar alguém? Deus te ajudou de graça. E não podes transmitir aquilo que Deus fez. A Bíblia diz, o que recebeste de graça, dai de graça. Agora, por que você vai cobrar alguém? Vai cobrar alguém para dar aquilo que você recebeu de graça. Então, é aqui onde surgem alguns entretantos. As perguntas eram essas que nós tínhamos para o nosso convidado. Sem querer roubar muito tempo, terminamos aqui com a entrevista, prometendo voltar nas próximas ocasiões, se Deus quiser e os humanos permitirem. Trabalhou para vós na apresentação, Celso Armazia Júnior, nos cuidados técnicos de filmagem, Jojo Félix José. E até logo.